Bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite, independentemente do fuso horário em que se encontra. Eu sou Gaspar Camões Felipe. Eu nasci católico, cresci católico e, na verdade, também quis morrer católico. Nunca em minha vida surgiu o pensamento de mudança de religião. E até porque passei vários anos pelo seminário, estive a estudar para ser sacerdote, padre católico. No entanto, ao longo de certo tempo, eu fui vivendo uma experiência única e singular que mudou com a estrutura da minha vida, que mudou a maneira do meu pensamento, que mudou a minha forma de ver a igreja, forma de ver e entender a Deus, que levou a ter um raciocínio mais amplo, mais puro e mais concreto. Eu passei pelo seminário sacerdotal do Seminário Maior de Luanda. É um seminário que está em Angola, na capital, em Luanda. É um seminário que forma sacerdotes diocesanos. E lá fiz o meu ensino médio, bem como também fiz o meu ensino superior de filosofia. Sou formado em filosofia. Mas, depois de algum tempo, eu tive de sair do seminário porque estava com uma debilidade que levou-me mesmo a sair. E depois da minha saída ao seminário, havia reacendido aquela sensação, aquela motivação, aquele desejo de ser sacerdote. No entanto, quis regressar para ser sacerdote. E de repente sentia-me diferente porque tinha um desejo elevado de estar em contato com Deus, de orar. No entanto, orava muito, particularmente, orava muito sozinho em minha casa. E a um determinado tempo fui para a casa dos meus pais e lá vive um tio meu que é ancião da igreja adventista. Eu desde então sempre fui uma pessoa que procurava me juntar a pessoas que oram. Sempre tive este desejo de conhecer mais a Deus, de levar a minha alma a Deus, independentemente dos conflitos, dos problemas que aconteciam em minha vida. E, no entanto, eu como vi que ele também orava, procurei me juntar a ele para que eu me sentisse mais motivado. E lá comecei a orar com ele constantemente, e às 12 vezes fazíamos noites de orações, participava nessas orações com ele. Mas na medida em que orava, um dia, eu enquanto dormia, eu tive um sonho. Sonho este que foi muito terrível e muito triste para mim. Sonhei que a Igreja Católica, na sua sede Vaticano, estava autenticamente escuro e a entrar espíritos impuros. O Vaticano havia apagado toda a luz, todo o esplendor que tinha e tornou-se trevas na sua totalidade. E que o Espírito Santo já não estava ali presente. Eu acordei apavorado e comecei a me questionar. No entanto, em minha mente veio como, pronto, é um sonho que está a passar e nada mais. Então contei ao meu tio que é ancião da igreja adventista, porque nós partilhávamos muita coisa sobre Deus. Ele, a experiência que tem como adventista e eu como católico, mas cujo centro era o Deus, único e verdadeiro. No entanto, ao lhe explicar, ele disse e pediu que eu orasse ainda mais. Não me explicou nada, só disse que deveria orar mais. E lá fui orando constantemente, orava com muita intensidade. Meu pai e a minha mãe notavam uma mudança em mim. No entanto, alguns meses depois, sonhei que apareceu em luz um senhor, não é uma luz grande, que ordenou com que eu saísse dentro da igreja católica e indicou que eu fosse à igreja adventista. Olha, na verdade, esse dia quando chegou, quando eu tive esta visão,
eu caí por terra, chorei bastante, fiquei muito triste mesmo. Foi uma dor imensa, uma espada que havia atingido o meu coração, mas que eu não poderia fazer nada senão aceitar a ordem que vinha de Deus, porque tinha certeza que era Deus. Tinha certeza que aquela luz vinha de Deus. E fui explicar ao meu tio, e ali comecei a caminhar. Mas, como eu tinha certas atividades que eu fazia da igreja católica, cantava salmos, tocava piano, tinha muitas atividades e pela habilidade que eu tenho, que aprendi, apoiava muito a igreja católica. Aquilo não foi fácil. Eu vivia da seguinte forma: ao domingo ia para a igreja católica e ao sábado ia para a igreja adventista. E era assim, vivia um dualismo. Só que havia uma diferença. Todas as vezes que eu ia para a igreja católica, eu me sentia muito triste. Sentia um vazio. Sentia um peso. Sentia trevas em mim. Todas as vezes que eu subia ao altar da igreja católica para exercer a palavra do Senhor, eu já não me sentia a mesma pessoa. Eu me interrogava: o que se passa? Mas todas as vezes que eu ia à igreja adventista, eu me sentia bem, sentia paz, sentia uma alegria. Embora não estando habituado com aquilo, sentia uma paz enorme. E eu constantemente orava. Até que aquele ser chegou e disse que saia da igreja católica, que já não é a mesma, e que esteja na igreja adventista. Prontos. A partir daquele momento comecei a frequentar a igreja adventista com muita intensidade. Deixei a igreja católica e, na verdade, eu sentia uma dificuldade enorme. Primeiro, na igreja em que eu saí era muito mais organizada, tinha muito mais intelectuais, era muito mais explícito as coisas, muito mais, digo explícito não no sentido doutrinal, mas naquilo que é a organização entre os fiéis. Havia uma boa relação, não é? Tinha poucos conflitos. E quando eu entrei à igreja adventista, eu notava aquilo uma dificuldade, porque às vezes caía-se muito em contradição. Você notava que as coisas são tão explícitas, a doutrina tão explícita, tão clara, mas que por vezes as pessoas criavam uma certa confusão dentro da igreja e aquilo me inquietava. E eu, todas as vezes que isto acontecia, perguntava a Deus: por que me tiraste da igreja católica, que é muito mais organizada, e me colocar aqui na igreja adventista, que há uma desordem entre os membros, discussões às vezes desnecessárias? Enfim, então fui vivendo esta experiência, e às vezes o que mais me deixava triste é que quando eu me aproximava entre os irmãos, como se sabe que toda a doutrina adventista é contra a igreja católica, a igreja católica é a besta, a igreja católica é isso e aquilo, a igreja católica. Então, quando as pessoas perceberam que eu saí da igreja católica e venho de um seminário, eles achavam que, pronto, ali está o demônio, este é que veio com o Papa, estava ali. E então me olhavam com este semblante como malfeitor que estava dentro da igreja. E até, inclusive, algumas pessoas achavam que eu sou infiltrado, entrei dentro da igreja adventista para poder fazer mal, levar informações, vender a igreja, desestruturar a igreja. E era muito desprezado, aquilo me doía bastante, e sentia bastante. Mas eu não tinha como fazer nada, tinha de estar ali porque Deus assim mandou, querendo ou não, sem a minha vontade, tinha de estar ali. Então essas experiências foram me corroendo e não parei por ali, orava bastante, orava continuamente. E é incrível que quando eu me converti à igreja adventista, o meu pai deixou de falar comigo, a minha mãe também. Meu pai, inclusive, chamou-me de traidor. Os meus colegas, que hoje são sacerdotes, eles achavam ou pensam que
eu fui corrompido, que estou nessa igreja porque me pagam algum valor. E alguns até acham que o facto de não chegar a sacerdote, lá estou para satisfazer o desejo que eu não alcancei como sacerdote. Então, era uma guerra intensa que do lugar em que eu vinha era criticado, abusado, e no lugar em que estava era desconfiado, abusado e desprezado. Quer dizer, estava assim no meio, sem apoio necessário de ninguém. Mas eu continuei a orar. O conflito, como era tanto na igreja em que eu frequentava, eu tive que sair de lá, pedi a um conferencista, um amigo meu, José Batista, para poder ser batizado, porque a intensidade da guerra em casa era constante. A família tinha me desprezado e tinha perdido emprego, porque todos os meus contactos eram da igreja católica, a pessoa que havia me empregado era católico. De repente a minha vida mudou, tipo, saiu do mal para o pior. Estava a viver um desprezo total, uma tristeza, uma angústia, um deserto. Enfim, somente eu senti aquilo. Perdi o emprego, fiquei doente e pronto. Estava nessa cena. Então pedi, saí da igreja em que estava, por causa da confusão que o pai e a mãe faziam, e também porque muita gente, às vezes, quando olhava para os meus pais, aquelas senhoras que têm pouca informação da igreja adventista, né, daqui de Angola, lançavam piadas, abusavam os meus pais pelo fato de um padre que estava a estudar, um filho que estava a estudar para ser padre, já tivesse entrado na igreja católica, então atiravam piada a ela, dizendo que na igreja católica não tem nada, conseguimos o padre, enfim, aquilo entristecia os meus pais, metia furioso os meus pais, aquilo fazia com que os meus pais quase me matavam. E então, por essas razões, tive que pedir a esse conferencista que, no lugar em que ele estava a dar a conferência, que eu pudesse ser batizado. Fui batizado na igreja de Socola, uma igreja que pertence à comuna de Cacoaco, em Luanda, e hoje sou adventista, na graça do Senhor. Estou aqui para aprender mais e, quem sabe, se Deus permitir, que aquilo que eu não fiz na igreja católica como sacerdote, possa eu fazer na igreja adventista, talvez como pastor, se Deus permitir. E é incrível que todas as vezes que sou pedido para fazer testemunho, para dar testemunho, a minha vida torna-se terrível. Eu não durmo, às vezes sonho mal, há muitas manifestações espirituais impuras contra mim. Dentro de casa, às vezes surgem doenças, conflitos familiares, mas é todas as vezes mesmo. Sempre que eu sou chamado para dar testemunho, a minha vida torna-se de mal para pior. Às vezes há problemas no serviço, doenças, não durmo, enfim. E todo esse conflito que tem surgido em minha vida, notei logo que é intervenção maligna para que eu não avance na obra do Senhor. E consigo diferenciar agora as razões que me levam à mudança da igreja e porque que Deus quis que eu mudasse. É para trabalhar para a sua obra, para levar avante a sua obra. Sei que sou indigno e às vezes me questiono por que, Senhor, me escolheste para esta finalidade, se existem pessoas com maior qualidade, provavelmente com mais santidade e mais fidelidade, por que o Senhor me escolheu a mim? Mas eu vejo que é a vontade do Senhor, e se me escolheu, se me mandou vir aqui com um propósito. Estou aqui para este propósito, levar a palavra do Senhor ao mundo, e acredito que também o Senhor me tirou da igreja católica para a igreja adventista, é mesmo para orar para os católicos, meus irmãos, para fazer entender os católicos, para levar a mensagem não só ao mundo, mas sobretudo para aqueles que são católicos, para fazer perceber melhor de que o que a Igreja Católica vive não é uma verdadeira doutrina, uma sã doutrina. E neste áudio apresento a vós, em primeiro lugar, para pedir que orem por mim, porque
quero ter a porção espiritual, a porção dupla do Espírito Santo. Quero me santificar mais, porque levar a palavra do Senhor é muito séria. Eu temo muito o Senhor e também tenho tremor do Senhor, de tudo quanto tem acontecido. É muita experiência que eu tenho por contar, que não cabe neste áudio. Vou ter que reter para explicar numa outra eventualidade, mas eu peço que quem estiver a ouvir este áudio, que ore muito por mim, para que o Senhor me santifique, para que me dê força, para que me dê coragem, e que ore para mim, porque a minha vida não tem sido fácil, tem sido de muitas lutas, tem sido de muita perca de sono, tem sido de muitos ataques satânicos, tem sido de muito desprezo, tem sido de muita contradição, mas eu estou convicto, sei que eu pus a minha confiança, sei que estou a levar, sei que estou a buscar, sei a igreja em que estou, independentemente dos conflitos que tenham acontecido comigo, com os irmãos, enfim, eu sei a quem eu busco e sei também quem me chamou. Desde já vou parar por aqui e espero vosso apoio. Se alguém tiver esta oportunidade de um dia, não é? Estou sem condições de fazer o curso de teologia. Se aparecer alguém com este aso de me pagar o curso de pastoral, se Deus também permitir, estou em aberto e vou parar por aqui. Muito obrigado e tudo para a maior glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os adventistas, que Deus abençoe todos os cristãos, que Deus abençoe o mundo inteiro e que Deus nos atrai a Ele para podermos viver, como assim diz o Senhor. Amém. Olá, amigos. Espero que tenham gostado da mensagem. Ajude-nos com o canal para levar a mensagem do terceiro anjo. Se desejar, faça uma doação de qualquer valor para a chave Pix que aparece na tela. Gratidão a todos.